Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu. E como São Paulino, eu vou ter que te perguntar, que eu sinto falta de te ouvir falar sobre o meu time. Você gosta do trabalho do Zubeldia? Não, atualmente não. Eu acho assim que o Zubeldia, ele está cometendo um erro que eu acho que é um erro que pode ser fatal para qualquer treinador. Provar que ele tem razão. É, concordo. A razão é o campo, como o Muricy brincava, o campo fala, né? A razão está no campo. Eu acho que os grandes treinadores, eles têm que saber, como todos nós na vida, em qualquer aspecto, quando a nossa convicção está virando teimosia. Total. E acho que o Zubeldia não está sabendo entender isso. Quando ele fala na entrevista coletiva, a gente está falando aqui depois do 2-2 do São Paulo com a Alianza Lima. Quando ele fala da entrevista coletiva, que se eu tirar o Ferreirinha, ele vai se machucar, ele está só defendendo o lado dele, não está vendo o time. Ele tem que ver o time. Às vezes, e eu me lembro muito de um time, vou sair um pouco do São Paulo para falar do São Paulo, do Parreira, que é outro cara muito subestimado no Brasil, muito subestimado. Um dos caras que mais entendem de futebol no mundo, sujeito elegante, inteligente, educado, que conhece profundamente a questão tática. Você lembra aquele Corinthians com o Parreira que ganhou a Copa do Brasil? 2003. 2003. O Parreira nunca gostou de jogar no 4-3-3. O Parreira é 4-4-2 Futebol Clube. De repente deu certo o 4-3-3 no Corinthians. Isso ele me falou uma vez numa conversa. Por que eu vou mexer se está dando certo? Tem uma evidência. Os caras estão jogando bem, o time está jogando bem. Por que eu vou colocar a minha ideia dentro do time se o time está funcionando assim? Então eu acho que alguns treinadores, eles têm essa necessidade, essa vaidade de provar que eles têm razão. E isso atrapalha o trabalho deles. O Zubeldia começou muito bem no São Paulo. Muito bem. Seduziu a torcida com o jeito dele, o time jogava bem e tal. Hoje, ele não está conseguindo fazer o time jogar. Não consegue fazer o time jogar. O São Paulo é um time carente de ideias de jogo. A gente vai se prender assim. O Caleri, porque o Caleri está numa fase. O Caleri é um jogador de boas e más fases. O Caleri tem períodos em que ele não faz gol, e tem período que ele faz 2, 3 por jogo. Vira artilheiro. É assim, mas você não pode jogar esse peso nas costas do Caleri. Não tem o Oscar e não tem o Lucas. Óbvio que esses dois vão fazer falta, tal. Mas fala pra mim com toda sinceridade, quantos jogos o Oscar ganhou pro São Paulo desde que ele voltou? Cara, acho que contra o Corinthians talvez, assim. Então, ou o Novo Horizontino, aquele passe e tal, essas coisas. Então, mas pouco. Assim, eu acho assim que a pressão é grande em cima do Zubeldia. Acho que trocar é uma medida extrema. Mas, fundamentalmente, para mim, o que aconteceu com o São Paulo, com o Zubeldia, que não é privilégio do São Paulo, acontece com muitos outros times, foi uma contratação feita sem nenhuma convicção. Sim, desde o começo. Não tenho nenhuma certeza se o São Paulo queria o Zubeldia. E aí tem a história lá do Muricy que ficou puto, né? Que o Zubeldia meio que esnobou o São Paulo na entrevista e tal. Sei lá. Mas eu vejo o Zubeldia está sendo um escravo da teimosia. Ele está deixando a convicção se transformar em teimosia. E ele está fermentando uma coisa indefensável mesmo. Ontem eu estava no Morumbi e tem as impressões digitais dele, a derrota. O empate com gosto de derrota. E eu concordo, ele não está se ajudando, ele está sendo o primeiro a se atrapalhar. Sim. Isso é o começo do fim. Acho que tem coisas... E eu ouvi isso de grandes treinadores e de grandes jogadores. Essa frase do Campo Fala é muito boa. É, claro. E o cara tem que ter a sabedoria de ouvir. Porque tem grandes treinadores que ouviam muitos jogadores. Eu me lembro que eu entrevistei o Gerson, o grande Gerson Canhotinha, para o livro do Brandão. Porque existia um mito aqui em São Paulo de que o Brandão, quando ele trabalhou no São Paulo, foi campeão com o São Paulo, quem treinava o time era o Gerson, não era o Brandão. Aí eu liguei pro Gerson, aquela simpatia, aquele jeito dele, falou: você tá maluco? Você acha que isso aí não existe? Falou: o que existia era o seguinte: o Brandão ouvia os jogadores. Tá dando certo? Faz desse jeito aí, vamos ver como é que fica. E se dava certo, ele ia na onda dos jogadores. Isso é sabedoria. Porque às vezes o jogador percebe uma coisa no campo que o treinador não percebe. O jogador, principalmente um cara como o Gerson, que tem a leitura tática do jogo, ele observa algumas coisas. Aí você tá, por que você não vai ouvir o cara? Por
Porque tem que ser sempre a sua verdade, né? Eu brinco muito com isso nos comentários, Lucas, assim, pô, o treinador ele não tem um controle remoto, nem um joystick do time. Muitas vezes as soluções aparecem, né? Aparecem, os jogadores encontram as soluções. Aí a gente vai chegar num dos grandes problemas hoje do futebol brasileiro. O jogador brasileiro não encontra mais solução. Ele olha pro técnico. Vamos ouvir o que o professor vai falar. Pô, meu velho, você não tem que ouvir o que o professor vai falar. Resolve você. Pô, você joga no São Paulo, velho. Você joga no Palmeiras, no Cruzeiro, no Flamengo. Você joga na seleção brasileira. Você não precisa ficar olhando, pedindo socorro pro treinador. Resolve você. Acha você a solução. Os grandes jogadores são esses caras que acham as soluções. Sem desmerecer o treinador. Mas muita coisa... A gente está acostumado a ver a preleção do vitorioso. A gente nunca vê do cara que perdeu. A gente nunca vê o vídeo motivacional do cara que perdeu. Muitas vezes o cara que perdeu trabalhou melhor do que o cara que ganhou. Total, cara. Na semana, preparou estratégia e lá em campo as soluções aconteceram. Às vezes é azar, às vezes é sorte, o cara chutou errado, a bola desviou no cara e entrou. E muitas vezes, naquela situação dos dois treinadores que trabalharam super bem, que prepararam bem taticamente, que pensaram o melhor sistema de jogo com o melhor esquema tático, que são coisas diferentes. Mas quem resolveu no campo? O jogador. O cara que deu o drible que ninguém esperava que ele fosse dar, que tirou da cartola um passe e tal. Então, isso nunca vai acabar no futebol.